Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou o irmão José Farias e quero trazer mais um vídeo para edificar a sua e a minha vida hoje, onde a busca pela presença de Deus se faz muito necessário. Então, nosso assunto hoje é consagração. Antes de nós iniciarmos o vídeo, quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e deixar o like caso você goste do conteúdo desse vídeo, tá bom? Abra seu coração porque Deus vai falar com todos nós, em nome de Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 35 diz: digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem nenhuma distração. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, trouxe essa consciência para a igreja de Corinto. O contexto desse versículo é casamento, vida sentimental. Ele disse que se fosse da vontade dele, os solteiros permaneceriam solteiros. Não é um mandamento do Senhor, ele mesmo disse, para se dedicarem à obra de Deus. Mas ele está dizendo, não é palavra do Senhor, é um incentivo da minha parte. Mas o que ele chama a atenção para aquela igreja é a consagração. Casando ou não casando, ele diz, é importante que vocês se consagrem a Deus. Porque a consagração é algo muito importante em nossa vida. Se nós quisermos permanecer até o fim, como disse o Senhor Jesus em Mateus 24, é necessário nós consagrarmos nossa vida ao Senhor. Como disse um autor cristão, a consagração é uma operação contínua do Espírito Santo, pela qual a disposição santa concedida na regeneração é preservada e fortalecida. Olha que mensagem maravilhosa. A consagração é uma operação contínua do Espírito Santo e houve uma disposição da parte dele para uma regeneração no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa alma. Então é preservada essa regeneração, aquilo que Deus começou em nossa vida através da consagração. A consagração vai muito além da santidade. Uma vida de santidade é uma vez que nós entendemos que fomos recriados no nosso espírito, como quando fizemos do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Ele nos separou, nos recriou e nós nos tornamos santos, como diz a palavra de Deus. Então, viver em santidade é não pecar, é permanecer naquilo que Deus chamou. Mas uma vida de consagração fará que nós iremos além da santidade. Porque uma vida de consagração nos dará instrumento, nos dará condições, nos dará legalidade ao Espírito Santo para fazer grandes coisas, coisas sobrenaturais através da nossa vida. E o melhor exemplo de consagração é o Senhor Jesus Cristo. O texto diz que quando ele foi para o deserto, foi no poder do Espírito Santo. E porque ele foi no poder do Espírito Santo, ele pôde, durante 40 dias, sem comer, jejuando, ele foi tentado pelo diabo e ele venceu. Porque o diabo chegou com palavras de Deus, mas distorcendo e motivando Jesus para desistir do seu chamado. Mas você pode dizer, não, tudo bem, nós estamos falando do Senhor Jesus. O Senhor Jesus venceu porque era Jesus, mas Jesus venceu porque ele tinha uma vida dedicada, uma vida piedosa, uma vida santificada a Deus. Jesus era o que era, fez o que fez por causa de uma vida consagrada. Não era por acaso que Jesus fazia o que fazia. Não era por acaso que Jesus manifestava o poder de Deus. Foi uma decisão, uma vida consagrada. O texto de Lucas diz que o anjo, quando apareceu para Maria, o anjo disse: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo o envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então o anjo disse para Maria: vai nascer um ser de você e esse ser é santo. Então nós podemos concordar que Jesus foi santo desde o seu nascimento. E mesmo sendo santo, ele teve que ser consagrado a Deus. Ele teve que se tornar sagrado para o serviço de Deus. Veja o que diz Lucas, capítulo 2, versículo 22 e 23. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés,
levaram o menino a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. Então, o Senhor Jesus nasceu santo? Nasceu santo. Foi consagrado a Deus, foi tornado sagrado a Deus e teve toda uma vida consagrada ao Senhor. É por isso que ele fazia grandes coisas em nome de Deus. Mas foi o Senhor Jesus que disse que se você e eu tivermos uma vida em comunhão com Deus, uma vida santificada a Deus, obras maiores do que a que ele fez, nós também faremos. E para nós entendermos que Jesus fez o que fez, manifestou o poder de Deus por causa de uma vida santificada e consagrada, veja o que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, porém nunca pecou. Jesus não ter pecado não foi sorte. Jesus não pecou porque ele dedicou a vida dele a Deus, foi uma decisão. Quando o texto diz que Jesus foi tentado em tudo, o texto não está exagerando, não é figura de linguagem. O texto está afirmando que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, nosso sumo sacerdote que intercede por nós diante de Deus, que resistiu até o fim, ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Mas não pecar foi uma vida de decisão, foi uma vida decidida a agradar a Deus. Jesus venceu por causa da consagração, por ter uma vida dedicada a Deus. Existem muitas pessoas que servem a igreja, servem ao Evangelho, servem o Senhor Jesus e acreditam que pelo fato de estar servindo, não precisa mais ter uma vida consagrada a Deus. E aí é onde muitos se enganam. Porque o texto bíblico mostra que no passado, mesmo o Espírito Santo não estando dentro do homem, mas vindo sobre para ele fazer, capacitando para realizar coisas, ainda assim, naquele tempo, mesmo de forma bem limitada, o homem precisava se consagrar. A Bíblia fala sobre o rei Saul, foi um homem que começou bem, ele foi consagrado ao Senhor, mas chegou um momento que ele achou que só pelo fato de estar trabalhando para Deus, fazendo muitas coisas, era o rei, era um líder, ele não precisava mais se santificar, não precisava mais se consagrar. Pelo fato de achar que fazendo as coisas iria agradar a Deus, foi onde ele desagradou a Deus por ter pensado desta forma. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 3, tem uma resposta de Deus através de Samuel para Saul, trazendo a ele a consciência de que não era o fazer. Deus não está exigindo de você nem de mim fazer. Deus quer que primeiro sejamos para depois fazermos. Saul se precipitou e foi fazer aquilo que não era para ele fazer. O papel dele era outro, mas ele disse assim: não, eu sou de Deus, eu sou consagrado, eu sou rei, eu vou fazer. E a resposta de Deus para Saul através de Samuel foi: tem o Senhor mais prazer em que obedeça a sua palavra do que sacrifícios? Entenda, Saul, Deus falando através de Samuel para Saul, para Deus o que vale é a obediência. O que vale para Deus é a obediência. Deus se agrada mais em obedecer a sua palavra do que sacrificar. Outro que também fez muito para Deus, mas também pecava muito e não guardava seu coração. E chegou um momento de sua vida que, graças a Deus, ele teve a consciência, caiu a ficha de que para Deus não era fazer, mas era ser. Outro que fez isso foi Davi. Davi, no Salmo 51, ele está em pecado, ele está desesperado, e ele disse assim: Senhor, não tire de mim a alegria da salvação, não tire o teu espírito. E ele disse assim: mais agrada ao Senhor um coração reto, um coração que obedece. Ele diz assim: para o Senhor não é os sacrifícios que te agrada, porque se fosse sacrifícios, eu faria. O que te agrada é um coração quebrantado, esse o Senhor não despreza. No Salmo 146, ele também está em conflito. Ele diz: Senhor, não entres em conflito com o teu servo, porque aos teus olhos não há justos nenhum sequer. E você pode estar dizendo: está vendo? Não existe nenhum justo na terra. Só que a palavra de Deus diz em Romanos 5 que nós fomos justificados pela fé em Jesus. Hoje nós somos considerados justos. Se nós somos considerados justos porque Deus nos salvou, nos deu a palavra e nos deu o Espírito Santo, e hoje o Espírito Santo dentro de nós, ele trará a capacidade de nós consagrarmos a nossa vida para nós não cairmos nos erros que precisamos cair.
que muitos têm caído, porque Deus nos capacitou para isso, para nós prevalecermos, perseverarmos até o fim. Para o Senhor, o que agrada a Ele é uma vida dedicada, não é o fazer, é o ser em primeiro lugar. Deus aceita o nosso trabalho, Deus aceita o nosso serviço, Deus aceita as nossas ofertas, Deus aceita a nossa oferta como uma vida dedicada para fazer, para servir, mas primeiro ser. Nunca foi o fazer, sempre foi o ser. O que agrada ao Senhor é uma vida prostrada aos seus pés, uma vida de santificação. Quando Ele vê uma pessoa que é dedicada, que se santifica, e guarda o coração, guarda a sua vida, fazendo, aí sim agrada ao Pai, porque nunca foi o fazer, e sim, em primeiro lugar, o ser. O apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, no versículo 22 ao 25, ele diz: amo a lei de Deus de todo o meu coração, contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Então é uma pergunta que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele não estava vivendo isso, ele estava relatando que ele amava a lei de Deus, mas percebia, tinha consciência de que no corpo dele existe outra lei puxando para baixo. Enquanto o Espírito Santo nos puxa para cima, existe uma lei no nosso corpo, que seja medo, que seja dúvida, que seja timidez, que seja covardia, que seja tentação da carne, puxando a gente para baixo, fazendo com que a gente desista daquilo que Deus já colocou no nosso coração, através do Espírito Santo, que quer que nós sejamos para fazermos. Paulo tinha essa consciência de que existia uma tentação puxando ele para baixo, tentando fazer com que ele desistisse. E ele faz uma pergunta: quem me livrará do corpo desse pecado? E a resposta do Espírito Santo vem pela boca dele mesmo, para ele mesmo e obviamente para você e para mim. Ele diz: graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí ele diz: na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Ele está dizendo que tem dois reinos em operação dentro dele: a lei de Deus, a lei do Espírito, e a lei do pecado, a lei da natureza humana. Mas você sabe que o apóstolo Paulo era um homem que se dedicava a Deus, que se consagrava a Deus. É por isso que ele também pôde permanecer até o fim. Se os homens no passado faziam o que fazia, se Davi, mesmo cheio de falha, muitas vezes pecando, compunha os salmos que compunha, os reis faziam o que fazia, Elias e Enoque foi arrebatado, a Bíblia diz que o mundo não era digno dele, e eles não tinham o Espírito Santo morando dentro deles. Eles tinham o Espírito Santo quando vinha para eles realizar um trabalho. O que nós conseguiremos fazer se nós dedicarmos ao Senhor com uma vida santificada e consagrada? Muito mais por causa da presença e da permanência do Espírito Santo dentro de nós. É necessário que nós entendamos que Deus está nos chamando para uma vida de santificação e de consagração. Mas quem é o nosso maior exemplo? É o Senhor Jesus. Existe um autor secular que ele tem uma frase maravilhosa, não é bíblica, mas traz muito a realidade, fala muito da realidade dos nossos dias hoje. Ele diz assim: como são admiráveis as pessoas que eu conheço pouco. Ele está falando que muitas vezes nós conhecemos alguém e queremos estar com ela, nós queremos nos envolvermos com ela, queremos ter comunhão com ela, porque nós admiramos por aquilo que ouvimos falar a respeito dela, por causa de falas dela, de vídeos dela, de apresentações dela, mas a gente não conhece essa pessoa. E quando a gente conhece na intimidade, muitas vezes a gente se decepciona. Às vezes acontece muito isso com lideranças religiosas, pessoas que você admira, mas quando começa a conhecê-la de forma mais íntima, você se decepciona. Mas com o Senhor Jesus não é assim. O Senhor Jesus, quanto mais nós conhecemos, mais vontade nós queremos de estar próximo dele, nos envolvermos com ele e muito mais nos tornarmos parecidos com ele. E eu quero encerrar esse vídeo lendo com você alguns versículos de João capítulo 17, versículos 16 ao 21, que diz: eles não são do mundo. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, entenda, você não é desse mundo. Você é um forasteiro. É por isso que o mundo não entende você, nem você entende o mundo. O Senhor Jesus já disse isso a respeito de você e de mim. Ele diz: eles não são do mundo, assim como também eu não sou. E ele, orando ao Pai por você e por mim, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, separa eles do mundo,
na verdade. E ele diz: a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. A favor deles, eu mesmo me santifico. E ele diz: e a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por todo aquele que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E como é que o mundo vai crer que Deus enviou você e a mim? Através de uma vida de consagração, porque uma vida consagrada ao Senhor mostrará os feitos do Senhor através da nossa vida. Deus quer se manifestar ao mundo, ao homem natural. Ele vai usar quem? Você e eu. Mas quando é que o Espírito Santo terá a liberdade de usar a você e a mim de forma poderosa? Quando nos encontrar com uma vida santificada e consagrada. Porque se isso não acontecer, nós seremos apenas pessoas religiosas. As pessoas podem até nos ouvir, mas não verá o poder de Deus na nossa vida. Porque a unção virá quando nós estivermos consagrados ao Senhor, santificados ao Senhor, para que os feitos do Senhor apareçam através das nossas vidas. Uma vida santificada e consagrada proporcionará tudo isso. Que Deus abençoe a você em nome do Senhor Jesus, na prática desta palavra. Um abraço e até o próximo vídeo.